Então, eu tava assistindo The Circle, comecei a assistir a nova temporada, e aí me fez lembrar um sonho meio doido que eu tive há uns dias atrás. Quem é que não tem sonhos doidos, né? Eu vou falar ali rapidinho. Eu tava descendo numa trilha assim, e aí eu tinha que entrar num labirinto no meio da trilha. E aí, na porta do labirinto, assim, ela tava assim deitada, esse falando tava deitada, tava a Anitta. Não sei porquê. A Anitta tava lá e ela perguntou: você quer ir pelo caminho mais curto ou mais longo do labirinto? Eu escolhi o mais longo, e isso por alguma razão tinha alguma coisa a ver com política, esquerda ou direita, não sei porquê. E um detalhe, eu tava na verdade guiando uma pessoa famosinha da internet, eu nem conheço, é o Divasca. Eu tava guiando ele, só que detalhe, ele era um tablet. Não sei o que isso quer dizer exatamente, não faz sentido, mas ele era um tablet e eu tava guiando, e a Anitta perguntou pra onde que eu queria ir, enfim, eu escolhi o lado. Aí depois pula o sonho, não sei o que acontece, e a gente chega num quarto, chegou no quarto, na verdade, da casa que eu morava, a primeira casa que eu morava. A gente tava lá, e aí o Divasca tava lá, mas ele já tinha materializado, ele não era mais um tablet, ele já estava na forma física, e também estava a Anitta lá, eu lembro disso. E aí a Anitta me perguntou, eu lembro disso claramente, a Anitta me perguntou: quanto que eu te devo? E eu achei a pergunta meio estranha. Na hora eu lembro desse sentimento no sonho, eu fiquei incomodado no sonho com a pergunta, incomodado assim, eu fiquei desconfortável, porque ela não me devia nada, né? Porque soou como ela tava pedindo propina, algo do tipo, não sei. E aí eu falei assim: me deve? Não, você não me deve nada. E aí o Divasca disse: aproveita, bobo, ela é rica, aproveita. E aí nesse momento a Anitta abriu uma mochila e começou a tirar muito dinheiro. E ela falou assim: isso, aproveita, eu sou rica. E eu lembro dessa cena perfeitamente, né? Dela tirando muitas notas de real. Não era de dólar, era real, eu lembro exatamente. E aí eu comecei a ficar nervoso no sonho. E aí eu pedi: então me dá 500. Pedi só 500. Mas enfim, nesse momento, no sonho, esse é o ponto mais importante desse caso. Eu comecei a ficar ofegante. E aí eu fiquei nervoso no sonho. E aí eu comecei a explicar pra Anitta por que eu tava nervoso. É porque ela era famosa. E aí, né, quando a gente tá na frente de uma pessoa famosa, a gente fica nervoso. E eu comecei a ficar ofegante. 5 segundos depois disso, eu acordei. E o que aconteceu? Eu realmente estava ofegante, mas não por isso, não por causa do sonho. É porque eu tenho desvio de septo, então não é incomum. Meu nariz costuma tampar e aí pelo outro lado eu não respiro direito e aí eu acordo. Sempre um pouco com falta de ar, até um problema que eu tenho, né, que me atrapalha no sono. Mas enfim, eu acordei por causa disso, né, eu tava com falta de ar. Bom, agora que vai chegar a conclusão do que eu queria falar, dessa coisa que eu começo a viajar, e eu viajo muito sobre isso. Na hora eu acordei, eu falei assim: what the fuck pra esse sonho? Que tem a ver com alguma coisa, não tinha nada a ver com nada. Sonho é assim mesmo, né? Mas o que eu achei mais doido, e isso não foi a primeira vez que aconteceu, eu tenho certeza que já aconteceu com você também, isso acontece, é comum, né, de acontecer. Vira e mexe acontece comigo, mas é que esse foi muito engraçado, porque o sonho foi muito what the fuck. Mas o que eu queria falar é como o cérebro é oportunista. Eu estava ofegante, fisicamente ofegante, mas eu estava dormindo. E aí o meu cérebro deu um jeito de justificar o fato de eu estar ofegante no sonho. Ele colocou isso na história, ele inventou um motivo, ele colocou uma motivação. Por que eu tô ofegante? É porque eu fiquei nervoso, porque a Anitta estava lá. Olha que bizarro, isso é bizarro. Então na hora que eu acordei, não só o sonho foi estranho, como eu pensei assim: caralho, como é que o sonho foi oportunista, ele inventou. Isso não foi a primeira vez que aconteceu. Bom, e aí isso sempre me faz lembrar uns livros desse assunto que eu já li, né? Eu gosto muito desse assunto do cérebro, como o cérebro funciona, pegadinhas do cérebro, esse tipo, eu gosto desse assunto, né? Assim, não li muitos livros sobre isso também, li, sei lá, 3 ou 4 livros, talvez alguns mais, eu nem lembro de todos. Eu já falei um aqui que eu já li há muito tempo atrás, e ele é excelente, chama Andar do Bêbado, mas esse que eu tenho lembrado mais recentemente, que eu li mais recentemente, alguns anos atrás, até já falei dele, é o Duas Formas de Pensar. Eu acho que é nesse livro que isso acontece, onde eles fazem muitos experimentos para ver como as pessoas tomam decisões, né? E eu não lembro os detalhes, teria que ler o livro de novo, mas basicamente a mensagem que eu me lembro, né, o cerne da mensagem que o livro deixa, é que ele demonstra
que muitas vezes a gente toma decisões na nossa vida e depois que a gente toma essas decisões, a gente justifica essas decisões. Fala assim, não, eu fiz isso porque isso, eu fiz isso porque eu penso isso, isso, isso. Só que muitas vezes não, muitas vezes a decisão já foi tomada e a gente só quer montar uma historinha, uma justificativa, uma narrativa, que é a palavra que está em voga hoje em dia. A gente cria uma narrativa para que aquela decisão faça sentido. A gente precisa que as nossas decisões façam sentido, senão a gente se frustra, senão a gente dá tilt. Então o cérebro, assim como no meu sonho, ele precisa fazer uma narrativa de forma que o que aconteceu antes faça sentido. Então esse tipo de constatação, né, que para mim cada vez é mais claro, eu só confirmo isso no dia a dia, em programas de TV, em livros, que a gente tem muito menos controle da nossa vida do que a gente gostaria. Inclusive em muitas coisas que a gente acha que a gente está sendo racional e consciente, no fundo a gente não tá, a gente só montou uma historinha e a gente se gaba, não. E eu tô falando aqui de política mesmo, politicamente, economicamente, ou socialmente, a gente se gaba, muita gente se gaba, não, isso é racional, não é. É claro, não tô falando que nada é racional, não é isso. Assim, é uma constatação, eu acho que é importante a gente ser consciente disso para que as coisas sejam mais leves. Eu acredito que quando a gente fica consciente disso, que a gente entende, né, essa crueldade que o nosso cérebro faz com a gente, as coisas ficam mais leves. E eu falo em todos os sentidos, politicamente, eu sempre estou pensando nisso, né? Meus vídeos aqui são sempre muito nessa linha, tipo, como a gente se tornou uma sociedade, ou como a gente sempre foi, mas a gente está muito mais agora inflamado, tudo é 0 ou 1, né? E eu acho que tem tudo a ver com isso. Se todo mundo fosse mais consciente que a gente não tá com essa bola toda, que o nosso cérebro não tá com essa bola toda, que as nossas decisões políticas e sociais não são tão racionais assim, a gente estaria mais calma, escuta o que a outra pessoa tem para dizer, tenta entender que se alguém tomou uma decisão horrível, tem alguma coisa por trás. Não é tão simples quanto o que ela vai te dizer exatamente. Não é nem só ouvir, é muito tentar entender o que levou uma pessoa a tomar uma decisão que pode ter sido horrível, entendeu? A gente tem que ficar mais light. Talvez seja um pouco de idade também, né? A idade vai chegando, a gente vai ficando mais amolecido. É isso também, é um pouco de tudo, é um processo. Mas essa consciência que eu tenho atualmente, que né, é uma coisa, é um processo também, nos últimos 10 anos, sei lá, que eu fui construindo essa questão na minha cabeça, é um degrau que eu acredito que eu subi, que eu vou subindo aos pouquinhos e cada vez mais vou sabendo que isso é verdade mesmo. Enfim, sempre penso que compartilhar esse tipo de mensagem pode ajudar os outros, e é por isso que eu gravo o vídeo aqui ou não, ainda mais depois de tanto tempo sem gravar, né? Mas quis compartilhar, fiquei com saudade mesmo de gravar alguma coisa. Eu falei assim, vou compartilhar isso, é uma mensagenzinha meio bobinha, meio talvez clichê um pouco, mas não sei. É uma coisa que pra mim não foi tão assim, nossa, simples, banal. Não, eu demorei um tempo, assim. Então, talvez isso possa contribuir de uma forma mais concisa para alguém que nunca pensou a respeito desse assunto, pensar um pouco e falar, calma, o seu cérebro vai tomar decisões e nem sempre você vai ser o cara que escreve a história. Você talvez consiga criar boas justificativas para a história que já foi escrita, mas faz parte da vida também. A gente tenta tomar as melhores decisões e vai seguindo. Não é por causa disso que a gente tem que deixar de ser racional. Eu continuo sendo o mais racional possível, eu acho que faz sentido. Mas nem sempre é a gente que vai escrever a nossa própria história. Um beijão e até o próximo Café Beleza.